A Câmara Secreta sob a Esfinge, mito, mistério e ocultismo. Poucos monumentos no mundo carregam tamanha aura de mistério quanto a grande Esfinge de Gizé. Majestosa, enigmática e aparentemente eterna, a figura colossal esculpida na rocha do Planalto de Gizé tem desafiado estudiosos, arqueólogos e esotéricos por milênios. Entre todas as teorias e lendas que envolvem a Esfinge, uma se destaca pela sua dimensão simbólica e pelo fascínio que provoca. A existência de uma câmara secreta sob a estrutura conhecida como o Salão dos Registros. Segundo essa lenda, sob a Esfinge repousaria um repositório oculto contendo o conhecimento ancestral da humanidade, um arquivo sagrado que guarda os segredos da civilização perdida da Atlântida, dos deuses egípcios e das origens do próprio ser humano. Essa narrativa ganhou força com o tempo, sendo amplamente difundida por ocultistas, espiritualistas e teóricos alternativos. Mas qual é a origem dessa lenda? Existe alguma evidência concreta ou tudo não passa de mitologia moderna? Neste ensaio, exploraremos a história da Esfinge, o surgimento da lenda da Câmara Oculta, as interpretações esotéricas, as investigações científicas modernas e o papel dessa lenda na cultura do ocultismo contemporâneo. A Grande Esfinge, guardiã do desconhecido. A Grande Esfinge de Gizé é uma das estruturas mais antigas conhecidas da humanidade. Especula-se que foi construída por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Quefren. Embora algumas correntes defendam datas ainda mais antigas, com base em padrões de erosão hídrica que sugeririam milhares de anos a mais de existência. Com mais de 70 metros de comprimento e 20 metros de altura, a Esfinge apresenta o corpo de um leão com a cabeça de um homem, talvez a do próprio faraó, simbolizando força e sabedoria. Ela parece guardar os segredos da necrópole de Gizé, voltada para o nascer do sol, como uma sentinela cósmica diante da eternidade. No entanto, por trás de sua imponência, muitos acreditam que a Esfinge guarda algo mais literal, uma entrada secreta para um espaço subterrâneo sagrado. O surgimento da lenda do Salão dos Registros. A ideia de que há uma câmara escondida sob a Esfinge tem raízes tanto em antigas tradições quanto em escritos ocultistas modernos. Embora textos egípcios conhecidos não mencionem diretamente esse Salão dos Registros, a crença ganhou força no final do século XIX e início do XX, através do renascimento do ocultismo ocidental e da literatura teosófica. Um dos principais responsáveis por popularizar essa ideia foi Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido. Cayce, um médium norte-americano do século XX, afirmava receber revelações enquanto em transe. Em diversas de suas leituras, ele afirmou que a civilização Atlante, altamente avançada, teve sua destruição há cerca de 10.000 anos e que seus sobreviventes migraram para o Egito. Segundo Cayce, esses atlantes construíram um repositório do seu conhecimento sob a Esfinge, chamado Salão dos Registros, Hall of Records. Esse salão conteria registros da história de Atlântida, conhecimentos científicos e espirituais avançados, chaves para a evolução da humanidade, informações sobre a verdadeira natureza da alma. Cayce previu ainda que essa câmara seria descoberta no final do século XX, marcando o início de uma nova era espiritual para a humanidade. Simbologia esotérica e hermética. Para as tradições herméticas e ocultistas, a Esfinge é um símbolo de iniciação. Sua forma híbrida representa a união de forças cósmicas, o animal, corpo de leão, e o divino, rosto humano. Interpretada como um portal, ela guardaria o acesso aos mistérios do universo e da alma humana. Nesse contexto, o Salão dos Registros é mais do que um espaço físico, é uma metáfora para o autoconhecimento e a iluminação espiritual.
Descer à câmara oculta seria, para o iniciado, o equivalente simbólico de entrar em contato com os segredos divinos. Uma espécie de biblioteca akáshica terrestre, onde tudo que foi pensado, dito ou feito estaria registrado. Muitos esotéricos vinculam a ideia da câmara a ensinamentos do hermetismo egípcio, em especial os textos atribuídos a Thoth, Hermes Trismegisto. O livro de Thoth, por exemplo, seria um manuscrito guardado nessa câmara, contendo a fórmula da imortalidade e da criação, evidências arqueológicas e pesquisas contemporâneas. Embora a egiptologia acadêmica tradicional rejeite a ideia de câmaras ocultas sob a esfinge, algumas investigações independentes trouxeram à tona dados curiosos. Nos anos 1990, uma equipe liderada por John Anthony West e o geólogo Robert Schoch analisou a erosão na base da esfinge e concluiu que ela poderia ser muito mais antiga do que o período dinástico egípcio. Eles atribuíram as marcas de erosão à chuva, sugerindo uma data anterior a 5000 a.C. Além disso, em 1993, uma equipe da Universidade de Stanford, com o apoio da Associação de Pesquisa e Iluminação, ARE, ligada a Edgar Cayce, utilizou radar de penetração no solo, GPR, ao redor da esfinge. Os resultados mostraram anomalias subterrâneas, incluindo cavidades e estruturas retangulares diretamente sob as patas da esfinge. No entanto, o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, liderado por Zahi Hawass, minimizou os achados, dizendo que essas cavidades não teriam significado arqueológico relevante. Investigações posteriores não conseguiram confirmar ou refutar categoricamente a existência de uma câmara secreta. Teorias alternativas e conspirações. A ausência de escavações sistemáticas nas áreas subterrâneas da esfinge alimenta teorias da conspiração. Alguns afirmam que o governo egípcio e instituições arqueológicas estariam suprimindo descobertas importantes para evitar revoluções ideológicas, religiosas ou científicas. Para esses teóricos, o Salão dos Registros não apenas existe, mas conteria provas da presença de civilizações avançadas na Terra muito antes das civilizações conhecidas, além de tecnologias que poderiam transformar a humanidade. Outros vão além, sugerindo que há conexões extraterrestres, que os atlantes seriam seres de fora da Terra e que os egípcios herdaram seus conhecimentos. A esfinge como arquétipo universal. Independentemente da existência literal de uma câmara sob a esfinge, o mito do Salão dos Registros serve como um poderoso arquétipo. Ele representa o anseio humano por respostas profundas sobre a origem, o destino e o sentido da existência. A esfinge, nesse sentido, torna-se um símbolo do mistério primordial, aquilo que está enterrado sob as camadas da consciência e da história. O acesso ao Salão dos Registros é o equivalente ao mergulho no inconsciente coletivo, a busca pelo saber supremo, a revelação do divino oculto. Conclusão. Mito ou realidade? A lenda da câmara secreta sob a esfinge continua viva no imaginário coletivo. Embora a arqueologia tradicional não a reconheça como fato, sua força simbólica e espiritual é inegável. Se existe ou não uma câmara literal, talvez seja secundário diante do que ela representa. A ideia de que há um saber perdido, um elo oculto entre o passado e o futuro, entre o homem e o cosmos. Seja como mito, metáfora ou mistério arqueológico, o Salão dos Registros continua a inspirar buscadores, místicos, cientistas e curiosos. Ele nos convida a fazer a pergunta fundamental da esfinge: quem és tu? Não apenas no sentido histórico, mas existencial. E talvez, assim como nas grandes iniciações dos antigos mistérios egípcios, a resposta só venha para aqueles que ousam descer aos porões mais profundos da própria alma em busca da luz que dorme sob a pedra.